Quantas vezes você buscou a paz fora e esqueceu que ela nasce dentro? Quantas vezes acreditou que o silêncio de Deus era ausência, quando na verdade era convite? Vivemos em um mundo que fala alto, que exige pressa, que confunde movimento com sentido. Corremos de um lado para o outro tentando encontrar consolo, respostas, direção, e no meio desse barulho, a alma grita, pedindo apenas um instante de descanso. É nesse clamor silencioso que São Gabriel Arcanjo se aproxima. Ele não vem com o ruído das multidões, mas com a suavidade de quem traz uma mensagem do céu. A paz que você procura não está distante. Ela está esperando por você no interior do seu próprio coração. São Gabriel é o mensageiro da luz e da clareza, aquele que fala não apenas ao ouvido, mas à consciência. Sua voz não impõe, desperta. Quando ele desce, não traz apenas palavras, traz direção. Ele conduz a alma cansada de batalhas interiores a reencontrar o equilíbrio perdido, porque sabe que o maior milagre não é mudar o mundo ao redor, mas transformar o mundo dentro de nós. É nesse espaço sagrado, entre o que somos e o que Deus quer que sejamos, que acontece a verdadeira renovação. Mas para chegar a essa paz, é preciso primeiro reconhecer o próprio cansaço. O homem moderno vive como quem se defende do silêncio. Teme ficar sozinho, teme parar, teme escutar o que o coração tem a dizer. Por isso se distrai, se ocupa e se perde em ruídos. E é justamente nesse ponto que o arcanjo surge, como um sinal de misericórdia. Ele toca o interior e sussurra: pare um instante, respire. Eu vim para ensinar você a ouvir de novo. Esta oração é um chamado à transformação interior, um caminho que começa no silêncio e termina na paz. Não é um ritual, é um reencontro. Cada palavra dita será uma chave, cada pausa, uma porta aberta para que Deus possa agir. São Gabriel desce agora para guiar esse processo. Ele vem para desfazer o peso das inquietações, para restaurar o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, e para mostrar que a verdadeira paz não se conquista, se recebe. A partir deste momento, o ouvinte é convidado a uma viagem espiritual, uma travessia entre o ruído e o silêncio, entre o medo e a fé, entre o que fere e o que cura. É o caminho da alma que decide voltar à fonte da luz. Gabriel estará presente em cada pensamento, em cada respiração, em cada gesto de entrega. Ele revelará que a transformação não acontece quando se muda de direção, mas quando se muda de olhar. E é assim que o céu começa a agir. Primeiro, despertando o desejo de mudança, depois, guiando passo a passo até que o coração reencontre a harmonia divina que nunca deixou de existir. Porque Deus não se esconde, apenas espera o momento em que a alma se aquieta o suficiente para ouvi-lo. E quando isso acontece, tudo muda. O passado se pacifica, o presente ganha sentido e o futuro deixa de ser ameaça para se tornar promessa. São Gabriel Arcanjo é o mensageiro dessa promessa. Ele desce hoje sobre quem escuta esta oração, trazendo um chamado sagrado: abrir o coração, acolher a luz, permitir que o Espírito Santo renove o que foi ferido e transforme o que parecia perdido. Porque a paz que vem do alto não é ausência de dor, é presença de sentido, o cansaço da alma e o clamor por renovação. Há um tipo de cansaço que não se vê, um peso silencioso que não se mede no corpo, mas se sente na alma. É o cansaço das esperas longas, das palavras não ditas, dos dias em que tudo parece igual. É aquele esgotamento profundo que vem de lutar contra o invisível, a ansiedade que aperta, o medo que paralisa, a tristeza que insiste em voltar. Quantas vezes você tentou seguir em frente, mas sentiu que algo dentro de si havia parado? Quantas vezes disse, estou bem,
quando na verdade o coração estava gritando por alívio. É esse clamor que São Gabriel ouve. Antes mesmo que os lábios se abram, ele reconhece o cansaço espiritual de quem não sabe mais como continuar. A alma humana é um campo de batalha constante entre a fé e a dúvida, entre o amor e o medo. Quando o sofrimento se prolonga, a esperança se esgota e o coração começa a acreditar que Deus se esqueceu. Mas é nesse ponto de quase desistência que o céu mais se aproxima. O arcanjo Gabriel é enviado exatamente para esse momento, quando a força humana não é mais suficiente e o espírito clama por algo que transcenda a dor. Ele vem não para apagar o sofrimento, mas para revelar o sentido escondido por trás dele. Gabriel sabe que o maior inimigo da paz não é o mal externo, mas a agitação interior. Por isso, quando ele desce, não vem com promessas vazias. Ele traz uma presença que acalma, uma luz que organiza o caos. Sua missão é reacender a chama da esperança no coração, que se apagou lentamente sob o peso das decepções. O cansaço da alma não é sinal de fraqueza. É o lembrete de que o ser humano foi feito para se apoiar em Deus, não em si mesmo. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, o próprio Cristo convida: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Gabriel é o anjo que conduz essa promessa até nós. Ele sussurra ao ouvido da alma exausta: "Volte para a fonte. Você não precisa carregar sozinho o que pertence a Deus." E nesse instante, o coração começa a lembrar o que havia esquecido: que existe uma força que não depende do corpo, uma coragem que vem do alto e uma paz que não se perde nas tempestades. A oração que São Gabriel inspira neste momento é a oração dos cansados. Não precisa de muitas palavras, basta um sopro de sinceridade. É a prece de quem se entrega, de quem não quer mais controlar tudo, de quem entende que o verdadeiro descanso não está em parar, mas em confiar. Gabriel coloca diante de Deus o nome de cada pessoa que ora pedindo alívio, e o Altíssimo responde com o bálsamo da paz interior. O cansaço da alma é o ponto de partida da transformação. Ele mostra que é hora de mudar o modo de caminhar, não pela força, mas pela fé. É o momento em que o Espírito Santo começa a agir, limpando o coração de tudo o que o sobrecarrega: culpas antigas, frustrações, comparações, autocríticas. Gabriel ajuda a alma a respirar novamente, a perceber que há beleza mesmo no intervalo entre o sofrimento e a cura. Quem compreende isso descobre que o cansaço é também um chamado, um convite divino para parar de correr atrás da paz e permitir que ela venha até você. A paz não é encontrada, é recebida, e para recebê-la é preciso abrir espaço. Gabriel, o mensageiro da renovação, prepara esse espaço agora. Ele toca as feridas invisíveis, acalma o coração que luta em silêncio e começa a reconstruir o templo interior, onde a graça voltará a habitar. E quando esse processo começa, algo muda. O olhar se torna mais leve, a mente mais clara, o corpo mais tranquilo, porque a alma que antes gritava começa a cantar em silêncio. A transformação se inicia exatamente aqui, no instante em que o cansaço se torna oração. São Gabriel, o arcanjo da clareza e do recomeço. Há um momento em que a alma cansada de lutar sozinha precisa de luz. E é então que o céu envia São Gabriel arcanjo, o mensageiro da clareza, o anunciador do novo tempo, o portador das respostas que o coração já não consegue encontrar por si mesmo. Quando Deus quer reacender a esperança na terra, é Gabriel quem ele escolhe. Sua voz é o elo entre o divino e o humano, entre o mistério e a revelação. Ele é o arcanjo do recomeço, aquele que se manifesta quando a vida parece estar em pausa, quando o silêncio pesa
e o espírito pede direção. Desde as páginas antigas das Escrituras, Gabriel surge nos momentos em que o impossível precisa se tornar real. Foi ele quem levou a Daniel a visão do tempo de Deus. Foi ele quem anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista. E foi ele quem se curvou diante da Virgem Maria para proclamar o maior de todos os anúncios, o nascimento do Salvador. Cada vez que desce, traz uma mensagem de transformação, não apenas de eventos, mas de almas. Gabriel não fala apenas de mudanças exteriores, ele fala de conversões interiores, de reordenação da alma conforme a vontade divina. Sua presença é sutil, mas inconfundível. Onde há confusão, ele traz clareza. Onde há medo, ele semeia fé. Onde há estagnação, ele sopra movimento. São Gabriel não chega para prometer um caminho sem dor, mas para mostrar que toda dor tem um sentido quando é iluminada pela luz de Deus. Ele recorda à alma humana que cada recomeço verdadeiro nasce de uma escuta profunda e que a voz do céu ainda fala. Basta o coração querer ouvir. Gabriel é o arcanjo da revelação, porque sua missão é revelar Deus onde o homem só vê escuridão. Ele não vem alterar os fatos, mas abrir os olhos do espírito. Quando ele se aproxima, o entendimento floresce, a mente se acalma, e o coração percebe que o que parecia fim é apenas o início de algo maior. O recomeço é o idioma do céu, e Gabriel é o tradutor dessa linguagem divina. O recomeço não acontece de fora para dentro. Ele começa quando a alma decide confiar de novo. Por isso, Gabriel toca primeiro o interior, reerguendo a fé, reacendendo o amor e reconstruindo a esperança. O arcanjo da clareza ensina que Deus não precisa mudar as circunstâncias para transformar a vida. Ele muda o olhar, e o olhar muda tudo. A partir desse instante, o que antes era obstáculo se torna degrau, e o que antes era perda se revela libertação. A clareza que São Gabriel oferece não é apenas mental, é espiritual. É uma luz que atravessa o pensamento e chega ao coração. É a sabedoria que vem do Espírito Santo e não do raciocínio humano. Quem ora com Gabriel aprende a discernir, a reconhecer o que vem de Deus e o que não vem, a separar o que edifica do que destrói, a seguir a paz e deixar o ruído. Ele guia a alma pela estrada estreita da confiança, onde cada passo é sustentado pela graça. Muitos pensam que clareza é saber tudo. Gabriel ensina que clareza é confiar, mesmo sem saber. É entender que Deus revela o suficiente para o próximo passo e que a fé completa o caminho. Quando o coração aceita essa verdade, o medo se dissolve. A alma então descansa, e é nesse descanso que nasce o recomeço. Se hoje você se encontra perdido, sem direção, chame por São Gabriel. Peça que ele desça sobre a sua vida como desceu sobre Maria, levando luz onde havia dúvida e coragem onde havia temor. Ele não apenas mostrará o caminho, ele caminhará com você. E quando menos esperar, perceberá que o recomeço não é um lugar que se alcança, mas um estado que se recebe. Gabriel é o sinal de que Deus ainda fala, de que o céu ainda age e de que a esperança nunca foi interrompida, apenas silenciada. Agora, o mensageiro divino vem romper esse silêncio e revelar que todo recomeço é, na verdade, uma continuação do amor de Deus em sua vida. O mistério da transformação interior. A transformação interior é o mistério mais silencioso e, ao mesmo tempo, o mais poderoso da vida espiritual. Ela não acontece diante dos olhos do mundo, mas no segredo da alma. É uma obra invisível, conduzida por Deus e acompanhada pelos anjos, especialmente por São Gabriel, o arcanjo do despertar interior. A transformação não é uma mudança repentina de aparência, mas um renascimento da essência.
É o momento em que o coração cansado deixa de lutar contra si mesmo e se volta inteiramente para o Criador, permitindo que ele refaça o que o tempo, o erro e a dor deformaram. São Gabriel é o mensageiro dessa metamorfose divina. Sua missão não é apenas anunciar boas novas, mas preparar o terreno interior onde essas boas novas poderão florescer. Quando ele se aproxima, traz uma força que reorganiza o caos da mente e purifica o labirinto do coração. A transformação começa como um sussurro, uma inquietação santa que faz a alma desejar mais. Não mais coisas, mas mais sentido, mais luz, mais presença de Deus. Esse processo é muitas vezes silencioso e misterioso, porque o ser humano tende a procurar mudanças visíveis, enquanto Deus trabalha nas profundezas. O arcanjo Gabriel atua nesse lugar onde o olhar humano não alcança, na raiz das emoções, nos pensamentos ocultos, nas memórias adormecidas. Ele traz à tona o que precisa ser curado, e embora isso possa causar desconforto, é o início da verdadeira libertação, porque não há cura sem revelação, e não há paz sem confronto interior. Transformar-se não é apagar o passado, é permitir que Deus o redima. Cada dor vivida, cada queda, cada silêncio é matéria-prima para o Espírito Santo construir algo novo. O papel de Gabriel é iluminar o processo, fazer o coração entender que o sofrimento não é punição, mas lapidação. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, a alma é purificada pela entrega. O arcanjo, com sua luz translúcida, representa esse fogo divino que não destrói, refina. A verdadeira transformação acontece quando o homem cessa de tentar mudar apenas com as próprias forças e começa a cooperar com a graça. É um movimento de dentro para fora, onde o eu humano cede espaço ao tu divino. Quando a alma se abre para esse mistério, Deus começa a agir de modo imperceptível, mas irresistível. As palavras perdem o peso, as culpas se dissolvem e um novo olhar nasce. É o olhar da fé, aquele que reconhece a presença divina mesmo nas sombras. São Gabriel conduz essa transição com ternura e autoridade. Ele é o mestre da revelação e o guardião da esperança. Sob sua luz, o que era confuso se esclarece, o que era ferido se cicatriza, o que era estéril começa a florescer. O arcanjo não força a mudança, ele inspira. Ele toca o coração e o coração responde. Assim, pouco a pouco, a alma se despoja do que é velho e se reveste da paz de Cristo. A transformação interior é uma escola de paciência. Deus não apressa o que é eterno. Por isso, é necessário confiar no tempo divino. O que hoje parece dor, amanhã será sabedoria. O que agora causa lágrimas, amanhã será testemunho. São Gabriel permanece ao lado da alma durante todo esse processo, sustentando-a com luz e protegendo-a da tentação de desistir. Ele lembra que nenhuma transformação é em vão e que cada passo, por menor que pareça, é um avanço na direção da plenitude. Transformar-se é permitir que o céu habite dentro de nós. É deixar que a vontade de Deus se torne a nossa vontade, que o amor dele se torne a nossa resposta. E quando isso acontece, algo extraordinário se manifesta. O coração, antes dividido, se torna uno. A mente, antes confusa, encontra direção. E a alma, antes cansada, repousa em paz. São Gabriel é o guardião desse milagre discreto. Ele não promete glória exterior, mas conduz à glória interior, aquela que brilha mesmo no silêncio e que nenhum sofrimento pode apagar. Quando a alma se transforma, o mundo ao redor também muda, porque a luz que antes estava escondida agora começa a iluminar tudo o que toca. Os 3 níveis da paz: corpo, mente e espírito.
A paz verdadeira é uma harmonia que abrange todo o ser, corpo, mente e espírito. Ela não é apenas ausência de conflito, mas presença de ordem divina em cada dimensão da vida. São Gabriel Arcanjo é o mensageiro que revela essa integração sagrada. Ele ensina que a paz é completa somente quando atravessa todas as partes do ser humano. O corpo que executa, a mente que pensa e o espírito que crê. É o equilíbrio entre o visível e o invisível, entre o humano que busca e o divino que concede. O corpo é o primeiro templo da paz. É nele que se refletem as agitações da alma. Quando o coração se perturba, o corpo adoece. Quando o espírito se acalma, o corpo respira. Por isso, São Gabriel age também sobre o físico, trazendo serenidade que se manifesta nos gestos, na respiração e até no descanso. Ele nos lembra que o corpo foi criado para servir à vida, não ao medo. E quando a presença do arcanjo toca esse nível, o peso se dissolve. As tensões se aliviam e uma energia nova começa a circular, a energia da graça. A mente é o segundo campo onde a paz precisa ser cultivada. É nela que nascem as batalhas invisíveis, as preocupações, os julgamentos, os pensamentos repetitivos que aprisionam a alma em um ciclo de inquietude. Gabriel entra nesse espaço com sua luz de revelação. Ele silencia o ruído das dúvidas e alinha o pensamento humano com a sabedoria divina. Sob sua influência, a mente se torna clara, disciplinada e serena. Ele ensina que pensar com Deus é pensar com amor, e que todo pensamento guiado pelo medo deve ser substituído por um pensamento guiado pela fé. Mas é no espírito que a paz encontra sua fonte mais profunda. O espírito é o centro onde o homem se encontra com Deus, onde o eterno toca o temporal. Quando o espírito está em harmonia, tudo o mais se equilibra. Gabriel é o guardião dessa comunhão sagrada. Ele conduz a alma até o silêncio interior, onde o Criador fala sem palavras, onde a presença de Deus se torna mais real do que qualquer certeza terrena. É nesse ponto que a paz deixa de ser desejo e se torna estado. Esses três níveis não são separados. Eles se comunicam como rios que convergem para o mesmo mar. O corpo expressa o que a mente acredita, e a mente reflete o que o espírito sente. Quando um se desequilibra, todos sofrem. Quando um é curado, todos se curam. Gabriel ensina que a paz não é um milagre repentino, mas um processo contínuo de alinhamento entre essas partes. Ele restaura a ponte quebrada entre o humano e o divino, e dessa união brota o equilíbrio que o mundo não pode dar. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, está escrito: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." São Gabriel é o portador dessa promessa. Ele guarda o coração e a mente de quem o invoca, para que o corpo também seja envolvido nessa vibração de serenidade celestial. Quando a paz atinge os três níveis, a vida muda. As decisões se tornam mais sábias, as palavras mais brandas e os gestos mais compassivos. O corpo se torna instrumento do bem, a mente se torna espelho da luz e o espírito se torna morada de Deus. É a plenitude do ser humano reconciliado com o Criador. Gabriel continua descendo todos os dias para realizar essa obra. Ele toca os pensamentos, acalma o ritmo, inspira o perdão e reordena o interior. Ele mostra que a paz não é uma conquista distante, mas uma presença que habita em nós e apenas espera ser reconhecida. Quando corpo, mente e espírito se alinham, o homem volta a refletir a imagem divina para a qual foi criado. E nesse instante, o caos se transforma em harmonia, o ruído em melodia
e o coração volta a pulsar em compasso com o céu. Essa é a paz que Gabriel anuncia. Não uma paz frágil, que depende das circunstâncias, mas uma paz eterna, que nasce do amor de Deus e permanece mesmo nas tempestades. O silêncio que cura e o som que revela. Há um tipo de silêncio que fere, o silêncio do abandono, do desprezo, da ausência de respostas. Mas existe outro silêncio, o silêncio que cura. É nele que Deus fala. O silêncio divino não é vazio, é plenitude. É o espaço onde o arcanjo Gabriel se move com mais clareza, traduzindo a voz do Altíssimo para o coração que aprendeu a escutar. Quando o homem se cala por dentro, o céu começa a falar. O mundo ensina a buscar respostas no ruído, na urgência, na agitação. Mas o ruído esconde enquanto o silêncio revela. São Gabriel é o mestre desse mistério. Ele sabe que o som da revelação divina não se mistura à confusão do mundo. Por isso, ele conduz a alma à quietude. Sua presença é como uma brisa suave que apaga o fogo da inquietação e acende a chama da sabedoria. Ele mostra que o silêncio não é ausência, mas gestação. O lugar onde as promessas de Deus são formadas antes de nascerem no tempo. Em Lucas, capítulo 1, versículo 19, quando Gabriel se apresenta a Zacarias, ele diz: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Essa afirmação contém um segredo espiritual profundo. Quem está diante de Deus aprende a ouvir sem falar, a compreender sem perguntar, a confiar sem exigir. Gabriel vive em silêncio contemplativo, e é dessa quietude que ele retira a autoridade de sua voz. Ele fala pouco, mas quando fala, tudo se cumpre. Assim também é o modo de Deus agir. Ele fala no tempo certo, e o silêncio é o prelúdio da sua palavra. O silêncio que cura é aquele que purifica o interior. Ele não pede respostas, ele cria espaço para recebê-las. Quando o coração se aquieta, o Espírito Santo se move. São Gabriel ensina que há bênçãos que só podem ser compreendidas quando a mente deixa de disputar com Deus e aprende a repousar. É nesse repouso que as feridas começam a se fechar, porque o corpo relaxa, a alma se abre e o espírito volta a respirar a presença divina. Mas o silêncio não é o fim. Depois dele vem o som que revela, o som da voz divina que se manifesta em formas inesperadas, na lembrança de uma palavra, no versículo que toca fundo, na música que parece falar exatamente o que a alma precisava ouvir. Gabriel usa esses sons como instrumentos do céu. Ele fala por meio da criação, da oração e até das lágrimas. O som da revelação é suave, mas inconfundível, e ressoa apenas no coração que aprendeu a silenciar. A cura interior acontece nesse encontro entre o silêncio e o som. O silêncio limpa o caminho, o som traz a mensagem. Gabriel faz a ponte entre ambos. Ele conduz o ser humano da dispersão à escuta, do barulho à clareza. Quando o homem aprende a valorizar o silêncio, deixa de ver o tempo de espera como castigo e passa a reconhecê-lo como o terreno onde Deus semeia os milagres. Muitos pedem respostas imediatas, mas São Gabriel recorda: o que é divino amadurece no tempo certo. O silêncio de Deus é sempre resposta em construção. Ele molda o coração para que possa receber o que foi pedido sem se perder no dom. Por isso, o arcanjo convida o fiel a se recolher, a fazer do próprio interior um templo onde o som de Deus possa ecoar. E quando o som finalmente chega, ele não vem como ruído, mas como certeza. Silenciar não é desistir de falar, é aprender a ouvir o essencial. E o essencial é aquilo que transforma. No instante em que o coração deixa de gritar e começa a escutar, a paz desce.
Gabriel se manifesta nesse instante e sua voz interior sussurra: agora posso falar porque você se permitiu ouvir. A partir daí tudo muda. O silêncio que antes era vazio se torna morada de Deus, e o som que antes era confusão se transforma em direção. O homem compreende que Deus nunca se calou, apenas esperava o silêncio certo para revelar o que a alma estava pronta para entender. Purificação do coração e libertação do medo. Nenhuma transformação interior é completa sem a purificação do coração. É ali, nas profundezas da alma, que se escondem as mágoas antigas, os ressentimentos que corroem e os medos que silenciosamente dominam. São Gabriel Arcanjo desce com sua luz divina para tocar esse lugar secreto, onde muitas vezes o ser humano não ousa olhar. Ele não vem julgar, mas libertar, porque o coração que guarda feridas não consegue ouvir Deus, e o coração que vive no medo não consegue amar plenamente. A purificação é, portanto, o primeiro passo da verdadeira paz. O medo é uma das correntes mais pesadas da alma. Ele se disfarça de prudência, mas aprisiona o espírito. Teme o futuro, teme o fracasso, teme perder o que ama. Mas São Gabriel ensina que o medo é apenas o espaço onde a fé ainda não entrou. Quando a fé se acende, o medo se dissipa como névoa ao nascer do sol. O arcanjo traz consigo o fogo do Espírito Santo, que não destrói, mas consome as impurezas do coração. Esse fogo ilumina o que estava escondido. Pensamentos tóxicos, lembranças que doem, emoções que paralisam, e ao fazê-lo, transforma tudo em luz. Purificar é permitir que Deus olhe onde o homem evita olhar. É abrir as portas do íntimo para que a graça entre e lave o que foi manchado pela dor. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, o Senhor diz: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Essa é a promessa que Gabriel vem cumprir. Ele não muda as circunstâncias de fora, mas troca o coração endurecido por um coração que sente de novo, que perdoa, que confia. O perdão é parte essencial dessa purificação. Muitos oram por paz, mas ainda guardam rancores. Muitos pedem luz, mas ainda mantêm janelas fechadas. Gabriel aproxima-se e sussurra: perdoar não é aprovar o erro, é libertar-se do peso. Ele conduz a alma ferida à liberdade que só o perdão pode dar. Às vezes, o perdão é dirigido aos outros, às vezes a si mesmo. Ambas as curas são necessárias, porque enquanto o coração permanecer preso à culpa, não há espaço para a paz. A libertação do medo e das feridas é também libertação da imagem que criamos de nós mesmos. Gabriel mostra que Deus não nos vê como o passado nos moldou, mas como o amor eterno nos sonhou. O processo de purificação é um retorno à identidade divina que o pecado e a dor tentaram apagar. O arcanjo retira os véus da alma, permitindo que o ser humano volte a se reconhecer como filho amado do Altíssimo. O medo e a dor são sombras que perdem força diante da luz. Por isso, quando Gabriel entra, tudo se revela. A alma chora, mas é um choro de alívio. O coração se abre e a presença de Deus ocupa o lugar que antes estava vazio. A purificação, embora muitas vezes dolorosa, é sempre libertadora. É o momento em que o peso da alma se transforma em asas. A libertação do medo é a libertação do controle. Enquanto o homem tenta comandar o destino, vive tenso, ansioso, vulnerável à decepção. Mas quando entrega o comando a Deus, a alma descansa. Gabriel é o mensageiro dessa entrega confiante. Ele ensina que a fé é o antídoto do medo e a obediência é o caminho da serenidade.
Quando o coração é purificado, a vida se reorganiza. As relações se tornam mais leves, os pensamentos mais claros e o corpo mais saudável. A paz antes buscada fora começa a brotar de dentro. É a presença divina reorganizando o interior. São Gabriel permanece ao lado, zelando para que essa nova luz não se apague. Ele continua sussurrando: "Não temas, Deus está contigo." E assim, o coração que antes era refém do medo se torna morada da fé. O silêncio que antes doía se torna abrigo da presença. A alma, liberta e purificada, agora pode amar sem reservas, confiar sem medo e seguir sem pressa. É nesse estado de pureza restaurada que a oração se eleva com mais poder e que o ser humano volta a refletir a imagem de Deus em sua plenitude. A oração da clareza e do reencontro com Deus. Depois que o coração é purificado, a alma está pronta para falar com Deus, não com palavras decoradas, mas com verdade. A oração, neste ponto, já não é uma lista de pedidos, mas um diálogo íntimo entre o Criador e a criatura. É o reencontro com aquele que sempre esteve presente, mesmo quando parecia distante. São Gabriel, arcanjo, desce neste instante para guiar essa conversa sagrada, como o mensageiro que conduz a alma ao altar da clareza divina. A clareza espiritual não é apenas compreender os desígnios de Deus, mas enxergar com os olhos da fé. Ela é o dom de ver o sentido por trás dos acontecimentos, a presença divina por trás do mistério. Gabriel, o arcanjo da revelação, traz essa luz aos que oram com sinceridade. Sua voz ecoa dentro do coração. Não busques respostas fora, busca presença dentro. É nesse lugar de encontro interior que o homem redescobre o caminho da sabedoria e da paz. A oração de clareza é diferente das orações de desespero. Ela não nasce da urgência, mas da confiança. Ela não implora, mas se entrega. É a oração de quem entendeu que Deus não se convence pelas palavras, mas se comove pela verdade. Quando São Gabriel conduz essa prece, ele ensina que o silêncio entre as frases é tão importante quanto as próprias palavras, porque é no silêncio que o Espírito Santo responde e na quietude que o coração compreende. Feche os olhos e imagine-se agora na presença de Deus. Imagine o arcanjo Gabriel ao seu lado, como um raio de luz dourada que envolve todo o seu ser. Respire devagar. Cada inspiração é uma oração silenciosa. Cada expiração é uma entrega. Diga em espírito: Senhor, eu me volto a Ti. Fala comigo na linguagem da paz. Tira de mim a confusão, as falsas certezas, o medo do futuro. Enche-me com a Tua luz para que eu possa ver com Teus olhos, entender com Teu coração e agir com a Tua sabedoria. Enquanto essa oração se forma dentro de você, Gabriel desce ainda mais perto. Ele toca o centro da sua mente e afasta os pensamentos que geram dúvida e inquietação. Ele toca o seu coração e alivia o peso das memórias que ainda doem. Ele toca o seu espírito e reacende a fé adormecida. E nesse instante a presença de Deus começa a brilhar como uma chama que não se apaga. A clareza é o resultado da comunhão. Quando o homem se alinha com Deus, tudo o que era obscuro começa a ganhar forma e sentido. O passado deixa de ser ameaça, o presente se torna altar e o futuro, promessa. Gabriel recorda que clareza não é a ausência de mistério, é a paz de confiar mesmo sem entender tudo. É caminhar na luz que se tem e deixar que Deus revele o resto no tempo certo. A oração do reencontro com Deus é também a oração do perdão e da aceitação. É quando o fiel diz: Senhor, eu te busquei nas coisas, mas agora te encontro em mim. Nesse momento, o céu e a terra se tocam dentro da alma humana. O homem, feito à imagem e semelhança de Deus,
reconhece sua origem divina e volta a sentir o pulsar da eternidade em seu próprio coração. São Gabriel, ao testemunhar esse reencontro, envolve a alma com sua luz translúcida. Ele não fala mais, ele apenas permanece. Sua presença já é palavra, já é bênção, já é resposta. A clareza que ele concede é suave, mas decisiva. O fiel entende o que precisa fazer, não porque ouviu uma ordem, mas porque sentiu uma certeza. E assim, a oração termina não com um amém, mas com um silêncio repleto de luz. O homem, agora restaurado, não precisa mais pedir direção, porque já caminha na direção da luz. A clareza se tornou presença. O reencontro se tornou comunhão. São Gabriel, arcanjo, porta-voz da revelação divina, continua ali, sustentando a alma na serenidade conquistada. E Deus, silencioso e eterno, sorri no fundo do coração humano, pois a alma que o reencontrou jamais voltará a se perder. A presença de São Gabriel no silêncio da alma. Depois que a alma ora e reencontra Deus, o silêncio deixa de ser vazio e se torna presença. É nesse espaço sagrado que São Gabriel, arcanjo, permanece. Ele não precisa mais falar, porque sua presença fala por si. É o silêncio habitado pelo divino, o estado em que o espírito descansa e o coração reconhece: eu não estou só. Esse é o ponto mais profundo da experiência espiritual, quando o ser humano, esvaziado de si mesmo, torna-se morada da luz. São Gabriel é o anjo da palavra, mas também o guardião do silêncio. Ele aparece nas Escrituras como mensageiro, mas antes de cada mensagem há um tempo de espera, um intervalo de reverência. Assim é também na vida interior. Antes que Deus haja, Ele prepara. Antes que fale, Ele habita. E essa habitação é silenciosa, discreta, delicada. O homem espiritual aprende a percebê-la não com os sentidos do corpo, mas com a sensibilidade do coração. O silêncio da alma não é inércia, é movimento profundo. É o instante em que o amor deixa de ser busca e se torna comunhão. São Gabriel ensina que o silêncio é o canal por onde a graça flui. Quando a mente se cala, a voz de Deus se amplifica. Quando o coração repousa, a luz se expande. O que parecia distância se revela proximidade. O que parecia vazio se torna plenitude. Nesse estado, o fiel não precisa mais entender nem pedir, apenas existir diante do Criador. No silêncio habitado, a alma começa a ouvir o que o mundo não pode dizer. São Gabriel se faz sentir não por palavras, mas por sensações sutis. Um calor no peito, uma paz que desce suavemente, uma clareza que se instala sem esforço. É a linguagem dos anjos, a comunicação pura entre o céu e a terra. Essa presença é constante, mas só é percebida por quem aprendeu a aquietar o barulho interior. Em Salmos, capítulo 46, versículo 10, está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse aquietai-vos é o convite que Gabriel repete. Ele chama a alma a um estado de reverência, onde não há resistência nem ansiedade. É nesse ambiente que o Espírito Santo se manifesta com maior força, porque Deus fala melhor ao coração, que não tenta interrompê-lo. Gabriel guarda esse espaço sagrado dentro de cada pessoa, o altar invisível, onde a presença divina repousa. A presença de São Gabriel no silêncio da alma é também um sinal de maturidade espiritual. Significa que o fiel já não busca Deus apenas nas manifestações externas, mas o reconhece em si mesmo. O arcanjo conduz o homem a essa descoberta essencial. Deus não está longe, ele habita no centro do ser. A oração, então, deixa de ser um esforço para alcançá-lo e se torna um descanso em sua companhia. É nesse silêncio que a transformação acontece de modo mais profundo. O Espírito Santo trabalha sem barulho,
moldando a alma com paciência e amor. São Gabriel supervisiona esse processo com ternura. Ele vela para que o coração não se feche novamente, para que o medo não volte a dominar. Sua luz azul e dourada se espalha como um manto sobre a alma, protegendo-a das distrações e conduzindo-a à paz. Quando o fiel experimenta esse silêncio vivo, compreende o valor da presença. A oração já não depende de palavras, a fé já não precisa de provas e o amor já não exige retorno. Tudo se simplifica. A alma e Deus se tornam um só movimento, um só respirar. E nesse respirar, São Gabriel continua sendo o mensageiro, não mais entre o céu e a terra, mas entre o espírito humano e o coração divino. A presença do arcanjo, então, torna-se permanente. Mesmo quando a vida volta a chamar, mesmo quando as tarefas retornam, há dentro do ser uma paz que não se apaga. É o selo do encontro, a marca da luz. Quem já sentiu essa presença sabe que nada mais é igual. O silêncio passa a ter som e a solidão passa a ter companhia. Gabriel não parte. Ele apenas se torna invisível aos olhos, mas visível à alma. Sinais da transformação e do recomeço espiritual. Quando a presença de São Gabriel se estabelece no silêncio da alma, os sinais da transformação começam a florescer. Não surgem de forma repentina nem grandiosa, mas como um amanhecer, lento, constante, inevitável. O recomeço espiritual não se anuncia com ruídos, mas com pequenas certezas, gestos novos e uma paz que passa a habitar o interior. Gabriel não impõe mudança, ele inspira, e a alma, tocada por essa inspiração divina, começa a se mover de modo diferente. O primeiro sinal é a serenidade. Mesmo que o exterior permaneça confuso, o coração deixa de reagir com desespero. A alma compreende que há um propósito por trás de tudo. O que antes era motivo de angústia, agora é recebido como lição. Essa serenidade não vem do controle das circunstâncias, mas da entrega à providência. É o sinal de que o Espírito Santo está reorganizando o interior, e São Gabriel está guardando esse processo. O segundo sinal é a clareza. O fiel passa a enxergar as situações com novos olhos. Aquilo que antes parecia emaranhado começa a se alinhar. A confusão dá lugar à compreensão. Gabriel é o mensageiro da revelação. Sua missão é iluminar o que estava escondido. A clareza não é apenas intelectual, mas espiritual. O homem passa a discernir o que vem de Deus e o que vem do próprio medo. Ele reconhece os caminhos abertos e percebe que não está mais preso ao passado. O terceiro sinal é o perdão. A alma, agora purificada, sente que já não há espaço para o ressentimento. As feridas do passado deixam de ser prisão e se tornam testemunho. Gabriel toca essas memórias com sua luz e as transforma em fonte de compaixão. O fiel aprende a olhar para os outros e para si mesmo com os olhos da misericórdia. O perdão é o selo da cura espiritual, a prova de que o amor de Deus venceu o medo. Outro sinal é o renascimento da esperança. Ela não é mais uma expectativa frágil, mas uma certeza silenciosa de que Deus continua agindo, mesmo quando nada se vê. O arcanjo Gabriel sopra essa esperança sobre o coração, reacendendo a chama que o tempo e a dor tentaram apagar. Ele faz lembrar que as promessas divinas não caducam e que cada espera tem um sentido oculto. Essa esperança é o combustível do recomeço. Há também o sinal da leveza. O peso da alma diminui, os pensamentos se tornam mais claros e o corpo responde com energia nova. É como se uma carga invisível tivesse sido removida. Essa leveza é a consequência direta da libertação interior, o resultado de ter deixado nas mãos de Deus aquilo que antes se tentava carregar sozinho.
São Gabriel, como mensageiro da graça, recolhe os fardos que não pertencem mais ao fiel e os entrega à misericórdia divina. Outro sinal da transformação é o desejo de servir. A alma que reencontrou a paz quer multiplicá-la. Aquele que experimentou a luz sente vontade de ser luz. Gabriel desperta essa missão no coração humano: ser reflexo do amor de Deus no mundo. O recomeço espiritual não é um fim em si mesmo, é um chamado a testemunhar. A paz recebida deve ser partilhada, e o amor restaurado deve gerar mais amor. Esses sinais podem parecer simples, mas são poderosos. Eles indicam que o Espírito Santo está reescrevendo a história interior. São Gabriel, como guardião desse processo, vela para que a transformação não se perca no tempo. Ele protege o coração contra a dispersão e fortalece a fé contra o desânimo. A cada novo dia, ele sopra suavemente. Continue. O que Deus começou em você, Ele mesmo há de completar. E assim, o recomeço espiritual se firma. A alma, agora consciente da presença divina, aprende a caminhar sem pressa, confiando no compasso do céu. A transformação não é um evento isolado, mas um modo novo de viver. Gabriel continua ao lado, invisível, porém ativo, guiando o fiel a cada passo. Os sinais então tornam-se permanentes: paz que não se abala, fé que não se apaga, esperança que não se cansa. A alma renascida sabe que não caminha mais sozinha. A voz de São Gabriel permanece no interior, suave e firme, lembrando que o recomeço é apenas o início de um caminho que leva à eternidade. Viver a paz como testemunho de fé. A paz que vem de Deus não é apenas um estado interior, é um testemunho. Quem foi tocado por ela carrega no olhar a presença do céu. São Gabriel Arcanjo ensina que viver em paz é o modo mais poderoso de pregar o Evangelho. Não são as palavras que convertem, mas a serenidade de quem as vive. A verdadeira paz é missionária. Ela se espalha sem esforço, transforma ambientes, cura feridas invisíveis e faz os outros quererem compreender de onde vem essa luz. Viver a paz é permanecer firme quando o mundo oscila, é escolher o silêncio quando tudo provoca, é oferecer amor onde há indiferença, é agir com bondade mesmo quando o coração ainda dói. Essa paz não é humana, é divina. E por isso, o inimigo não pode imitá-la. Ela nasce do encontro com Deus e se mantém pela presença constante do Espírito Santo. Gabriel é o guardião dessa paz porque ele mesmo vive na presença de Deus. Ele não se perturba, não se apressa, não duvida. A alma que caminha com ele aprende esse mesmo ritmo celestial. Depois da transformação interior, vem a missão exterior: ser sinal vivo de esperança. O fiel que encontrou a paz torna-se um canal de cura para os outros. Não porque tenha todas as respostas, mas porque carrega dentro de si o testemunho silencioso de que Deus é real. Gabriel inspira esse modo de viver, discreto, mas luminoso, simples, mas profundo. Ele mostra que o maior dom que podemos oferecer ao mundo é a paz que recebemos de Deus. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus diz: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá." Essa é a paz que Gabriel ajuda a guardar no coração. Não é a paz da ausência de problemas, mas a paz da presença divina no meio das tempestades. É a certeza de que, mesmo no caos, Deus continua conduzindo todas as coisas para o bem. Viver essa paz é caminhar pelo mundo com os olhos fixos no alto e os pés firmes na fé. A paz autêntica tem poder transformador. Ela desarma o ódio, dissolve a inveja, cura a raiva. Ela é a expressão mais pura da caridade, porque só quem está em paz
é capaz de espalhar amor. Gabriel lembra que cada gesto pacífico é uma oração viva. Um olhar sereno pode curar uma alma desesperada. Uma palavra mansa pode impedir um conflito. Um perdão pode mudar um destino. Essa é a força do testemunho, o bem silencioso que reverbera no invisível. Mas viver em paz também é um desafio diário. O mundo tenta roubar esse dom constantemente. Por isso, São Gabriel ensina a vigilância interior. Ele convida o fiel a começar cada dia com uma simples oração. Senhor, que nada do que é exterior me tire a paz que vem de ti. Essa súplica é escudo e espada. Ela protege o coração e renova a aliança com o céu. Assim, mesmo quando o ruído da vida tenta invadir o sagrado silêncio interior, a alma permanece firme, guardada pela presença do arcanjo. O testemunho de paz é o testemunho da fé viva. Não é o que se fala, é o que se irradia. Quando o coração está pacificado, o rosto reflete luz. As atitudes transmitem confiança e as palavras, mesmo simples, carregam unção. O homem em paz se torna um reflexo de Gabriel, um mensageiro do amor de Deus entre os homens. Essa paz vivida se torna oração constante. Ela transforma o lar em santuário, o trabalho em missão, a convivência em ministério. Tudo ganha novo sentido quando é feito com serenidade. A paz interior se espalha como perfume invisível. Não se vê, mas se sente. Gabriel acompanha o fiel nesse testemunho cotidiano, sustentando-o nas provações e lembrando-o de que a paz é mais forte que o medo. E assim, quem vive a paz se torna instrumento da própria voz de Deus. Porque a paz não é o fim da caminhada, é o modo de caminhar. Ela é o dom que mantém a alma livre e o espírito leve, mesmo quando os ventos mudam. São Gabriel permanece ao lado de quem escolhe esse caminho, garantindo que o coração continue sendo farol em meio à escuridão. Aquele que vive a paz vive a fé, e quem vive a fé torna-se, por si só, uma oração viva que sobe ao céu, mesmo em silêncio. Encerramento profundo, a luz que permanece. Quando a alma chega até aqui, compreende que a paz verdadeira não é um ponto de chegada, mas um modo de existir. Tudo o que São Gabriel Arcanjo revelou até este momento, o silêncio, a cura, a fé, o recomeço, culmina em uma única verdade. A luz de Deus não se apaga. Ela pode parecer distante quando o coração se fecha, mas nunca deixa de brilhar. O propósito desta oração é recordar isso, que há uma luz que permanece, uma presença constante que nem o tempo, nem a dor, nem o esquecimento podem apagar. São Gabriel é o símbolo dessa luz eterna. Ele desce do trono de Deus, não apenas para transmitir mensagens, mas para reacender o que se apaga dentro de nós. A missão do arcanjo não termina quando a oração se encerra. Ela continua, silenciosa, no cotidiano. Ele caminha ao lado da alma que o invoca, fortalecendo a fé nos dias de dúvida, reacendendo a esperança nas horas de cansaço e preservando a paz conquistada. Ele é o guardião do brilho interior que o mundo tenta apagar. A luz que Gabriel traz não é visível aos olhos, mas perceptível ao espírito. É a consciência tranquila que permanece mesmo em meio à tempestade. É a serenidade que resiste ao medo. É o amor que não depende de retorno. Quando o fiel carrega essa luz, ele se torna a extensão do próprio arcanjo na terra, um mensageiro do amor divino. Essa é a verdadeira missão dos que oram: levar a presença de Deus onde a escuridão insiste em habitar. A paz, quando amadurece, se transforma em sabedoria. E a sabedoria é luz que guia. São Gabriel ensina que a vida espiritual não é feita de momentos extraordinários, mas de constância.
A luz que permanece é cultivada nas pequenas fidelidades diárias, nas orações sinceras, nas palavras gentis, nas escolhas silenciosas que agradam a Deus. É ali, no comum de cada dia, que o extraordinário se manifesta. No fim dessa jornada, o coração percebe que a transformação interior prometida por esta oração não é apenas uma promessa cumprida, mas uma missão recebida. A alma que foi tocada pela luz de Gabriel agora carrega a responsabilidade de transmiti-la, porque a luz que permanece não é para ser guardada, é para ser compartilhada. Assim como o arcanjo foi mensageiro de Deus para Maria, cada um de nós é chamado a ser mensageiro da paz para o mundo. A presença de Gabriel não se afasta. Ela se recolhe dentro de quem ora. Ele permanece como centelha que reacende toda vez que o coração se volta para o alto. Quando o medo quiser voltar, lembre-se: a luz que Deus acendeu em mim não se apaga. Quando o silêncio parecer pesado, recorde: São Gabriel está aqui, traduzindo esse silêncio em presença. E quando a paz for desafiada, repita: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmos, capítulo 27, versículo 1. A oração se encerra, mas a comunhão continua. Porque o que foi despertado aqui não termina com as palavras. Ele se prolonga na vida, nos gestos, nos pensamentos. Gabriel agora habita esse espaço que você abriu dentro de si, e dele não sairá enquanto houver fé. A paz conquistada é semente, a transformação, fruto, e a luz, eternidade. Antes de concluir, faça um último ato de entrega. Coloque a mão sobre o coração e diga em silêncio: São Gabriel Arcanjo, guardião da minha paz, mensageiro da luz de Deus, permanece comigo. Que tua voz continue a me guiar quando o mundo se calar, e que tua luz me envolva quando a escuridão quiser voltar. Que a minha vida seja reflexo da presença divina e que por onde eu passar a tua paz se espalhe. Agora descanse, o céu ouviu, o arcanjo Gabriel está contigo, e a luz que vem de Deus, permanece.